O que pode causar olho seco? Hoje eu escolhi conversar com você sobre duas coisas que podem deixar seus olhos bem secos. Apesar de doenças como diabetes e até mesmo medicamentos poderem causar o olho seco, eu escolhi dois assuntos para poder falar hoje. Em outra oportunidade a gente conversa sobre outras coisas. Os assuntos de hoje são tão importantes que podem afetar quase até 40% da população geral, apesar de algumas coisas serem mais comuns em mulheres e idosos. O assunto de hoje vai ser bem legal. Assiste até o final que você vai gostar. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Para entender o que é olho seco, eu vou explicar para você como que a lágrima atua nos nossos olhos, como que ela funciona. A lágrima ela forma uma camada por cima da córnea e essa camada protege a nossa córnea, evitando que ela resseque. Só para ilustrar, vocês já viram em programas de TV, naqueles parques aquáticos, quando eles mostram um golfinho sendo transferido de um tanque para o outro? Eles ficam molhando o golfinho o tempo todo para evitar que a pele do golfinho resseque. Já viram isso? Eu gosto muito de programas de animais. Aqui é exatamente a mesma coisa. O nosso olho é igual. A nossa córnea ela precisa ficar o tempo todo molhada, o tempo todo lubrificada. Ou seja, precisa ter o tempo todo uma camada de lágrima cobrindo ela. Se a nossa lágrima fosse formada só de água, essa água ia evaporar e ia causar um problema do mesmo jeito. Então, como é que a natureza resolveu esse problema? Como que a natureza achou uma saída? Perfeição total, quer ver? A nossa lágrima é composta por três camadas. Uma de dentro, que fica encostada na córnea e que chama camada de mucina. Essa substância vai funcionar como se fosse uma cola. Não é bem uma cola, ela vai promover a adesão entre essas duas partes. Essa substância que vai fazer a adesão da córnea com a água, que é a segunda camada. Então a segunda camada da nossa lágrima é a camada aquosa. Ela é mais espessa e ocupa a maior parte da lágrima. Agora, para evitar que essa água evapore, a gente vai ter a terceira camada, que é uma camada protetora de uma substância lipídica. É tipo uma gordura. Vocês sabem que óleo e água não se misturam, não é isso? Se você colocar num copo um tanto de água e colocar um pouquinho de óleo de cozinha, o óleo vai ficar por cima, tampando tudo. No olho é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Uma camada de uma substância oleosa que vai cobrir para que a água não evapore. Essa substância lipídica, que forma a camada de fora, é produzida nas glândulas de sebáceas de meibômio e nas glândulas de Zeiss. Elas ficam na pálpebra, perto de cada folículo piloso, que formam os cílios. Só para você saber, nós temos de 30 a 40 glândulas dessa na parte superior, que chama tarso superior, e de 20 a 30 no tarso inferior, é aquela região da pálpebra. Cada parte da nossa lágrima vem de um lugar, cada componente. As glândulas lacrimais produzem 95% da água da nossa lágrima e 5% vem de umas glândulas que chamam Krause e Wolfram. A camada do meio, que é a camada aquosa, é produzida pelas glândulas lacrimais e tem as seguintes funções. Primeiro, fornecer oxigênio, que vem do ar, para fazer o epitélio corneano respirar. Segundo, proteger contra bactérias. Terceiro, corrigir pequenas deformidades na superfície da córnea. E quarto, limpar os detritos, que a gente chama de debris, ou seja, são sujeirinhas que podem ficar depositadas ali. Agora a camada de dentro é chamada camada de mucina. Ela é produzida por umas células chamadas células Goblet, ou então criptas de Henle, e são glândulazinhas que ficam naquela região. Tudo isso que eu acabei de falar fica bem perto do olho, são pequenas células. E a função da mucina é fazer com que a córnea seja atraída pela água. Sem essa substância, a água não gruda na córnea, ela não tem adesão. Quer dizer, a função dela é promover essa adesão, uma coisa ficar encostada na outra. Para a nossa lágrima funcionar, três coisas precisam acontecer. O nosso ato de piscar precisa funcionar perfeitamente. O contato da córnea com a parte de dentro da pálpebra precisa estar funcionando de uma forma homogênea, sem nenhum defeito. E o epitélio da córnea precisa estar intacto, ou seja, sem irregularidades. Tudo que alterar um desses fatores pode interferir na lubrificação dos nossos olhos. Como são muitas coisas que podem interferir nisso, eu resolvi escolher duas causas por serem importantes no nosso dia a dia. Primeiro, é a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren ela é uma doença sistêmica, é uma doença inflamatória crônica, provavelmente com origem autoimune. Essa doença ela afeta principalmente as glândulas salivares e as glândulas lacrimais, mas ela pode afetar também o pâncreas, glândulas sudoríparas, glândulas do trato respiratório, do trato gastrointestinal e do urogenital. Os estudos mostram que cerca de 9 mulheres são acometidas para cada homem.
Por esse motivo, a gente acredita que essas alterações hormonais fazem parte do processo de formação dessa patologia. Agora, existe um Sjögren primário, onde o olho seco, que a gente chama de xeroftalmia, está associado com a boca seca, que a gente chama de xerostomia. E tem o Sjögren secundário, onde o olho seco está associado com alguma doença sistêmica. A mais comum é a artrite reumatoide, mas pode também ser outras doenças, como esclerose sistêmica, por exemplo. Agora, o segundo ponto de hoje. Outra causa muito comum que a gente atende no consultório é o olho seco causado por disfunção da glândula de Meibomian. Essas glândulas elas ficam na parte interna das pálpebras. Se você olhar bem de perto no espelho, bem iluminado, dá para ver o ducto dessa glândula. Ducto é o canal da glândula. Quando essa glândula de Meibomian começa a causar problema, pode gerar uma disfunção que a gente chama de calásio. Você deve conhecer isso como de outras formas mais populares. É tipo um carocinho que dá na pálpebra, ele fica inchado. Só para você saber o nome certo, calásio é uma lesão inflamatória lipogranulomatosa crônica, que acontece quando essa glândula fica com aquele orifício externo bloqueado. E a secreção sebácea fica presa lá dentro. Quando a pessoa tem isso, muitas vezes a orientação é de fazer compressa com água morna para poder melhorar aquele inchaço. Claro que cada caso é um caso. Em boa parte dessas situações, a gente precisa tratar com colírios, pomadas e às vezes anti-inflamatórios orais, e muitas vezes precisa indicar cirurgia. Quando a gente vê que todo o tratamento que a gente usou à base de medicamentos não está funcionando, a gente passa para a segunda parte, para o plano B, que é a cirurgia. É essa mesma glândula que produz uma coisa tão importante no nosso olho, que se ela não funcionar direitinho, ao invés de ajudar, ela acaba causando um problemão. De qualquer forma, independente do que está causando o olho seco, a pessoa vai poder sentir algumas coisas. E essas coisas são irritação ocular, sensação de corpo estranho, uma queimação, presença de muco e às vezes pode até dar mesmo visão borrada. Passageiro, mas pode dar. Duas coisas podem piorar isso. Primeiro, ambiente com ar-condicionado. O ar-condicionado ele tira a umidade do ar, a umidade daquele local. E segundo, ficar sem piscar. O ato de piscar é que vai fazer com que a lágrima seja distribuída sobre a córnea. Isso é super importante que eu vou falar. Uma dica para você. Quando você estiver lendo um livro ou no computador, lembre de piscar. Parece até bobagem falar isso, mas nesses momentos, quando a gente fica muito concentrado, a quantidade de piscar diminui por minuto. Só como curiosidade, você sabia que a gente pisca mais de 10 mil vezes por dia? É muita coisa, né? Mas mais uma vez, o ato de piscar vai promover essa lubrificação da córnea de uma forma correta. No consultório, quando a gente suspeita de alguma síndrome que pode causar olho seco, a gente faz alguns testes. Existem alguns testes que mostram pra gente pistas de onde vem o problema. Claro que a gente precisa juntar todas as peças do quebra-cabeça, mas algumas coisas, algumas ferramentas a gente pode usar para isso. Primeiro, chama tempo de quebra do filme lacrimal. A gente chama de BUT, B-U-T. A gente usa um colírio amarelo que chama fluoresceína. E esse colírio faz um contraste com a luz azul da lâmpada de fenda. E a gente consegue avaliar o funcionamento da lágrima no olho. O segundo é o teste de rosa bengala. Para fazer esse teste, a gente pinga uma gotinha de anestésico antes, porque essa medicação, esse colírio, pode arder um pouquinho o olho. Eu sempre aviso para os pacientes para poder trazer naquele dia óculos escuros, porque mesmo limpando bem, ainda fica um pouquinho rosa no local que a gente usa o colírio. Aí a pessoa chega em casa e acaba de limpar. Esse teste mostra pra gente onde tem uma área machucada na superfície do olho. E é claro, tudo isso é microscópico, não é uma coisa que é de forma grande de ver. Muito importante esse teste. E por último, a gente usa o teste de shimmer. A gente usa uma fita que vai medir a quantidade de lágrima que a pessoa está produzindo. A pessoa fica ali uns 5 minutinhos e esse papel mede em milímetros a quantidade de lágrima. O normal é dar em torno de 15 milímetros, quando a gente não usa anestésico. Enfim, uma série de testes, de critérios que a gente usa para poder avaliar o olho seco da pessoa, se realmente está com o olho seco. Eu estou aqui fazendo um resumo para você entender como que a gente faz. E claro, cada caso é um caso, não existe um tratamento que sirva para todo mundo, mas algumas dicas eu posso passar para você que vão ajudar nesse processo. Uma dica é reduzir a temperatura do ambiente. Os ambientes muito quentes, eles tendem a favorecer a evaporação da água na nossa lágrima. Número 2, são aqueles umidificadores de ambiente. Eles também ajudam a melhorar bastante os sintomas. Para cada tipo de olho seco, existe um tratamento específico. A gente pode usar, às vezes, lágrimas artificiais, colírios em forma de gel e até pomada. Claro, precisa avaliar tudo para saber qual que é a melhor maneira de se tratar. Para você ter uma ideia de como isso é delicado, tem caso que tem indicação até de cirurgia. Existe uma cirurgia que chama
tarsorrafia lateral e muitas vezes precisa disso para poder corrigir totalmente aquele problema. Medicina é isso, não existe receita de bolo. A gente precisa avaliar tudo de uma forma integral. Tem paciente que acha até estranho quando vai no oftalmo, por exemplo, e a gente começa a perguntar coisas de todas as partes. Para a gente prescrever um colírio, por exemplo, dependendo do colírio, precisa saber se a pessoa tem asma, se tem bronquite, se tem arritmia cardíaca, alergias, se a pessoa tem, por exemplo, insuficiência renal, tem que saber de tudo. Se a mulher está grávida, se ela não está, tem colírio que pode ser usado, tem colírio que não pode. E o contrário também é verdade. Muitas vezes a gente consegue saber o medicamento que a pessoa está usando só pelo efeito que ele causa no olho da pessoa. O nosso corpo é uma máquina, é igual um carro. O motor está ligado com a transmissão, que está ligado com tudo. E hoje eu quero deixar uma dica para você. Eu já tive alguns pacientes assim. Pacientes que às vezes não gostam de contar tudo para o médico. Ou talvez até mesmo prefiram omitir alguma coisa por medo, por receio de se abrir com alguém ou por querer testar o médico também. Pode ser isso. Mas essa é a dica. Quanto mais detalhada for sua anamnese, a sua consulta, mais chance de chegar ao tratamento correto. Não esconde as informações do seu médico. Conta tudo para ele. Aqui não vale aquela famosa frase que diz, menos é mais. Conta tudo, é importante. Agora, antes da gente ir para o final, quero dividir com vocês uma história. Eu comecei na oftalmologia aqui na Santa Casa, em Belo Horizonte, em março de 2002. E foram 3 anos de residência. E quando acabou, eu fiz 2 especialidades, uma de córnea em 2005 e uma outra de glaucoma em 2006. Eu terminei minha formação em oftalmo em janeiro de 2007. E hoje eu quero fazer um agradecimento. Eu agradeço muito por ter feito minha residência lá. Para mim, a Santa Casa foi uma conquista muito grande. E eu aprendi muito. A quantidade de pacientes que a gente atendia lá era muita. Na época a gente achava até demais, mas hoje eu agradeço. Era tanto caso diferente, tantas pessoas diferentes, com tantas histórias diferentes, e cada pessoa um aprendizado. Então eu só tenho a agradecer por isso. Eu agradeço a todos os meus preceptores. Aprender sozinho é muito mais difícil. E quando você tem alguém que vai te ajudando, te orientando, te mostrando como fazer, quando fazer e por que fazer, faz muita diferença. Todas as pessoas envolvidas lá, as secretárias que ajudavam a gente lá em tudo, a turma da enfermagem, a turma que era dos seguranças, todo mundo. Se tirar um elo, uma pecinha dessa engrenagem, ela não funciona direito. Na época, o nosso chefe lá era o Dr. João Agostini. Dr. João, muito obrigado. Mas mais importante de tudo, muito obrigado a todos os pacientes que fizeram parte da minha formação. Naquela época e hoje também, muito obrigado a todos os pacientes que eu atendo até hoje, porque a minha formação continua. A gente não para de aprender nunca. Muito obrigado a todos vocês. Bom, eu espero ter ajudado com o assunto de hoje. Eu sempre deixo dicas e orientações iguais a essa no nosso Instagram. Por isso quero te convidar para que você siga o nosso trabalho lá também. E deixe nos comentários aqui a sua opinião, alguma sugestão, algum detalhe que você acha que pode ser relembrado e que vai contribuir nas nossas conversas. Um grande abraço e até o próximo.